Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e quero falar com você sobre o seguinte tema: a conspiração de Ramã contra os judeus. Eu falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Neste grandioso tema, nós vamos estudar aqui 3 objetivos que estão conectados aos 3 capítulos da lição. Primeiro, explicar o plano odioso de Ramã. Nesse capítulo primeiro, que trata do plano odioso de Ramã, nós vamos estudar sobre intrigas e patologias de poder, a extensão do plano de Ramã e a astúcia e oportunismo do próprio Ramã. No capítulo 2, nós temos o objetivo de destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E vamos estudar que nesse capítulo 2, o pavor da violência, bebida, confusão e tristeza, crise e clamor. No terceiro capítulo, nós vamos estudar o seguinte objetivo: apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Neste capítulo, nós vamos estudar sobre as faces do antissemitismo. Quais são as suas faces? O antissemitismo religioso, nacionalista, racial. Então, o antissemitismo nacionalista e racial e o antissemitismo hoje, como deve ser visto, deve ser encarado, quem o pratica. Então, vamos lá, que a lição promete muito. O nosso textuário diz assim, uma expressão dos lábios do próprio Jesus, que afirma: e odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 10, 22. Nós sabemos que aí está a primeira comissão que ele dá aos discípulos, no capítulo 10 de Mateus, quando eles são chamados de apóstolos pela primeira vez. E nessa incumbência missional, ele afirma que eles serão odiados de todos por causa do nome dele. O nome de Jesus traria o ódio dos outros judeus e dos gentios também. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por que perseverar? Porque esse ódio traria dores, sofrimentos, perseguições, injustiças. E esse tema é tão forte que Jesus, ele volta a repetir no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Ele disse no capítulo 10 e no 24, mais uma vez. Veja comigo, Mateus, capítulo 24, versículo 9, ele diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E a razão é o nome dele. Ou seja, ele está falando de perseguição, de ódio, de hostilidade, de aversão para aqueles que fielmente professam seu nome e testemunham do seu nome a ponto de serem reconhecidos como seguidores de Jesus. O que trará sobre eles, sobre esses seguidores, o ódio, a aversão, a rejeição por causa do meu nome. Não se trata de qualquer perseguição, qualquer sofrimento, qualquer injúria, qualquer injustiça, não. Mas aquela que é projetada por causa do nome de Jesus. Ou seja, por conta do testemunho que está dando do seu santo e excelso nome. Evangelho de Lucas, capítulo 21, mais uma vez, Jesus repete esta célebre frase, 21:17, quando ele diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome.
o nome dele trará sofrimento para os seus seguidores. No Evangelho de João, capítulo 15, vamos lá, João, capítulo 15, dos versículos 19 a 21, Jesus diz assim, João, capítulo 15, 19 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. E ele repete a mesma expressão em Marcos, capítulo 13, versículo 3. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. A causa dessa perseguição para o cristão tem que ser o nome de Cristo Jesus. Fora desta causa, não é uma causa sublime. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade está em Cristo. Nossa fidelidade a Deus está em Cristo. Porque o cristão não foi chamado para ser aplaudido pelo mundo, reconhecido pelo mundo, elogiado pelo mundo, aceito pelo mundo. Porque ele está na contramão. Ele não está aliançado com o mundo, com suas ideias contemporâneas, relativistas, suas ideias abertas a todo tipo de ideologias. Não, de forma alguma. Quando o cristão se abre para o mundo, para suas ideologias, logo ele é aceito com afagos, com elogios. Ele, ele passa a pertencer a esse contexto do mundo, não é? Porque ele se encaixa com as ideias do mundo. Quando você vai na contramão, então você fica na oposição, você é colocado de lado, porque não tem como ajustar as duas coisas. Então, a vida do cristão não pode ser em harmonia com o mundo. O mundo aqui é o sistema pecaminoso, o sistema que contraria a palavra de Deus e a sua vontade. O termo judeu, nós vamos estudar uma lição que trata do ódio, da conspiração e do ódio de Ramã contra os judeus. Mas para tratar de os judeus, precisamos saber o que esta palavra, os judeus, quer dizer. Por quê? Não é simplesmente citar os judeus e está tudo resolvido, né? Na era patriarcal, se você observa aqui em cima, na era patriarcal, o termo judeu ele tem um sentido que é diferente do Novo Testamento. Por exemplo, se trata de um descendente de Judá, a pessoa de Judá, que é um dos 12 filhos de Jacó, Judá. O filho de Judá, que passa a pertencer à sua família, ele é um judeu. Então, o conceito de judeu aqui é aquele que pertence à família de Judá, aquele clã, aquela tribo. No período da monarquia, quando foi instaurada a monarquia, o período dos reis, o termo judeu faz referência à tribo de Judá, não mais à pessoa de Judá, mas à tribo de Judá, não somente ela, mas a tribo de Benjamim e a tribo dos levitas, ou seja, os habitantes do Reino do Sul. Isso é notório nas Escrituras, há diversos textos, e outros textos em Reis, nos outros profetas. No entanto, eu vou destacar apenas dois textos. Segundo livro dos Reis, capítulo 16,
Segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 6, que faz uma referência aqui, olha só, é bem interessante, porque esse capítulo 16, ele está tratando do reinado de Acás, do pai de Ezequias. Então, capítulo 16, versículo 6 diz assim: naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Eilat, quer dizer, a cidade da fronteira sul de Israel, que fica no norte do braço do Golfo de Acaba, do Mar Vermelho. Restituiu Eilat à Síria e lançou fora dela os judeus. Os judeus são todos os habitantes da linhagem de Judá, e os sírios vieram a Eilat ficar habitando ali até o dia de hoje. Então, os judeus aqui são lançados fora, são todos os habitantes do Reino do Sul que estão na cidade de Eilat. Jeremias, capítulo 40, versículo 11, para Jeremias, capítulo 40, versículo 11. Jeremias é que põe texto mesmo falando dos judeus. Nesse tempo que Jeremias está profetizando, o reino do norte não existe mais, já foi destruído pelos assírios daqui aos dias do Império Babilônico. Então, capítulo 40, versículo 11, ele diz assim: da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e de Edom, e que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá, que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ou seja, os judeus do Reino do Sul, que ficaram na terra da Palestina, inclusive aqueles que foram morar nos países vizinhos, Edom, Moabe, eles ouviram que o rei da Babilônia destruiu Jerusalém, queimou o templo, e agora colocou um novo governador, que foi Gedalias, e eles vieram para a Palestina antiga, naqueles dias. Então, mas ele fala os judeus, uma referência aos habitantes da região sul. No entanto, durante o exílio babilônico, o termo judeu passa a representar todos os cativos, nem mais nem menos, todos. O próprio livro de Esther, capítulo 3, versículo 8 e versículo 13. Veja só como isso é forte. E o versículo 3 diz assim: então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Perdão, é 3 e 8 que eu tenho que ler, não é 3, 3. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias. Quantas províncias? 127, da Índia até a Etiópia. Em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, o que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Versículo de número 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, ou seja, 127, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Veja, ele trata todos os judeus, onde tivessem judeus, da Índia até a Etiópia, todas as regiões e todas as idades eram chamados judeus, homens, mulheres, crianças, todos. Então, o termo judeu agora ele foi amplificado para qualquer tribo. Quando o povo retorna do cativeiro babilônico, que é o pós-exílio, olha, número 4 aqui, todos os israelitas que retornam do cativeiro são chamados de judeus, assim como foi definido dentro do cativeiro, pós-cativeiro também. Em livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim:
Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Ou seja, todos que estão lá agora são judeus. E na era romana, que é a era do Novo Testamento, o termo judeu se refere a um grupo étnico, ou seja, a nação, a todos aqueles que estão envolvidos nos mesmos costumes, na mesma tradição, na mesma religião. São praticantes da religião judaica. Veja, o evangelista João, ele não diz assim, ele não separa as classes de pessoas ou os visitantes. Ele simplesmente vai dizer, João capítulo 2 e 13, diz assim, estando próximo a Páscoa dos judeus, veja, se os judeus fossem apenas uma parte, como uma tribo, ele não podia dizer a Páscoa dos judeus, já que a Páscoa ela era nacional para todas as tribos, chegando próximo à Páscoa dos judeus. No capítulo 5, versículo 1, diz assim de João, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Então, judeus é um termo genérico. No capítulo 7, versículo 2 de João, diz, ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Essa é festa praticada por todas as tribos, todos os povos, mas é a festa dos judeus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, vai dizer, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, vieram de todas as nações, mas são judeus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que não tem vergonha do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro o judeu, depois o gentio. Ou seja, o evangelho é destinado primeiro à nação judaica, depois os gentios. E foi assim que aconteceu. O livro de Atos mostra que a primeira pregação é destinada aos judeus. No dia de Pentecostes só tinha judeus ali. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 20, Paulo faz uma afirmação muito interessante. Porque Paulo era judeu de nação e judeu de prática religiosa. Mas agora ele vai informar que ele não é mais judeu religioso, ele é cristão. Quando ele diz assim, capítulo 9, versículo 20, ele aqui não está falando de judeu como nacionalidade, mas judeus como religião. Então, como religião, Paulo deixou de ser. Veja, 9 e 20. Procedi para com os judeus como judeu, como igual a judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ou seja, Paulo não está mais debaixo da lei, logo ele deixou de ser um judeu religioso. Ele é um judeu étnico de nação, mas não é mais judeu religioso. Então, ele aqui separa essa classe de judeu, o religioso e o nacional. No entanto, Paulo aponta um outro tipo de judeu na sua teologia, que é o judeu espiritual, que é o que de fato está de acordo com a vontade de Deus desde Abraão, ou a partir de Abraão. Quando ele vai dizer, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui Paulo dá um checkmate sobre o que é judeu verdadeiramente, que está de acordo com a vontade de Deus. Não é o simples fato de ser um descendente de Abraão na carne,
que fazia dele um judeu que estava em harmonia com a vontade de Deus, mas aquele que estava pela fé obedecendo ao Senhor. E Paulo dar essa ênfase mais na frente, na mesma carta aos Romanos, quando ele diz, é, carta aos Romanos, você pode ler aqui comigo, veja só, carta aos Romanos, capítulo 9, quando Paulo diz, versículos 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. São todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. E os da promessa são aqueles que creram, que entraram pela fé e não pela questão de nacionalidade ou da carne. Veja que aí Paulo apontou que Deus sempre teve um Israel dentro de Israel, um judeu no meio dos judeus, o espiritual é o que Deus sempre esteve contando. Não é o fato de nascer judeu na carne, estar circuncidado, praticar o judaísmo, que está em harmonia com Deus, mas aquele que está submisso pela fé à vontade de Deus. Não está confiando nas suas ritualidades e sacrifício. A nossa introdução nos diz, na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Ramã pelo fato de ele ser judeu. Né? Houve aquela antítese entre judeus e amalequitas. Que nesta lição estudaremos a respeito do plano de Ramã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veja que o ódio de Ramã é todo o povo judeu. Isso porque ele descobriu que Mardoqueu era judeu. Isso gerou um ódio antigo e ele quis compensar uma velha atitude em relação a seu pai. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Se dependesse dos homens, nem o pó de Israel existiria para contar a história. O plano odioso de Ramã, um plano carregado de ódio, né? Intrigas e patologias do poder. Patologias são doenças, né? São doenças. E aqui nós vamos ver essas intrigas e patologias. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Lembrando que Mardoqueu, como judeu, não tinha dificuldade de se prostrar, se curvar diante de nenhuma autoridade e lhe prestar a reverência e o respeito devido, pois isso está repleto em todo o Antigo Testamento. Isso vai dos patriarcas até chegar em Daniel, que se prostra, se curva diante dos homens sem nenhum problema. Agora, quando surgiu Mardoqueu, que enfrenta um Ramã, que é amalequita, e que Deus havia determinado que os amalequitas estavam riscados da sua memória e que precisavam ser eliminados por Saul, o rei que inaugurou a monarquia. E ele descobre que Ramã é descendente de Agag, é uma amalequita, e que Mardoqueu é um descendente de Saul, um benjamita. Então ele vai tentar compensar aqui a vontade de Deus que faltou no primeiro rei de Israel. Então, Mardoqueu não se curva diante de Ramã, não porque exigisse idolatria ou alguma coisa, não tem nada a ver, mas porque era uma exigência de respeito, e o rei determinou que todos se curvassem diante dele.
Mardoqueu não tinha dificuldade em cumprir a lei, porque os judeus receberam da parte de Deus, em Jeremias 29, uma ordem para obedecer às autoridades aonde estivesse, orar pela cidade, lutar pelo melhor. Quando eles estivessem no cativeiro, eles fizessem isso. E ele era um judeu temente a Deus. Conhecia as palavras certamente de Jeremias. Mas aqui, quando ele descobre que Ramã é uma agagita, uma malequita, aí a coisa muda. Aí muda frontalmente. E quando isso chega ao conselho de Ramã, que Mardoqueu não se curva, e que ele é judeu, veja que o plano não é só Mardoqueu, é todo o seu povo. Eles o questionavam todos os dias, eles quem? Os homens da Pérsia, porque o rei havia determinado que se curvasse. Por que traspassas o mandato do rei? A lei na Pérsia era decretada pelo rei, e que o rei decretasse, ninguém podia violar ou modificar. Na lição passada, eu não gravei a aula, mas eu mandei os slides para os professores, que tem todas essas referências sobre a lei dispersas, como o decreto vinha do rei, tinha que ser obedecido. Então, Ramã, ele disse apenas que era judeu, e isso incomodou, e os servos denunciam a Ramã, para ver se Mardoqueu continuaria persistente, resistente e resiliente com essa atitude. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Não era um zelo dos homens. Eles queriam ver o que ia dar, se ele tinha coragem de enfrentar o próprio Ramã. Intrigas e invejas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Foi o que aconteceu aqui. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Veja que esse é o ano 474 a.C., é o 5º ano de casamento de Esther e o 12º ano do rei Mardoqueu, ou Xerxes, I. E com isso, a notícia mexeu com o coração de Ramã. E o capítulo 3, versículo 6 diz: porém, teve como pouco nos seus propósitos de tentar apenas contra Mardoqueu. Para ele não seria muito destruir apenas Mardoqueu, punir apenas Mardoqueu. Ele teve como pouco nos seus propósitos de o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado que o povo era Mordecai, então o segredo está no povo. Por isso procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero, ou Xerxes. E Ramã planeja um extermínio internacional, da Índia até a Etiópia, na África, da Ásia ao continente africano, com porções da Ásia Menor e da Europa, ele pretendia exterminar todos os judeus. Com a extensão do plano, qual a extensão geográfica desse plano? Quando você olha aqui, você vê esse mapa, veja, vai da Índia até a África, está vendo? Aqui está o Mar Vermelho, essa partezinha aqui embaixo, ó. Isso aqui é o Mar Vermelho, tá certo? Aqui está o Golfo Pérsico, estou passando em cima. Aqui está o Mar Mediterrâneo. Aqui está o Mar Cáspio, aqui está o Mar Negro, assim. Então, vai da Índia até a África. Toda essa parte aqui, de marronzada, é o Império Medo-Persa. É onde eles estão governando, reinando, imperando, dominando as regiões que eles conquistaram. São 127 províncias. E essa foi a maneira que os persas encontraram de governar todo esse império. Foi dividido em províncias e dividiu as satrapias que governavam as províncias. Cerca de 20 a 30 satrapias, divididas em 127 províncias.
O livro de Esté, capítulo 1, versículo 1, diz: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, ou seja, da Ásia até a África, sobre 127 províncias. No capítulo 3, versículo 12, diz assim: claramente pôs os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, aos príncipes de cada província no seu próprio modo de escrever e cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei selou. E você vê aí o anel do rei selando aqui embaixo, né? E o versículo 13 diz: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, as 127, para que se destruísse, matasse, aniquilassem de vez todos os judeus. Ou seja, mais de 4.000 quilômetros quadrados. Mais de 4.000 quilômetros quadrados. Essa é a grande extensão do Império Medo-Persa naqueles dias que está governando. Essa é a extensão do plano de Ramã da destruição plena e total dos judeus. O plano não se restringe, ele simplesmente vai com a sua astúcia e oportunismo, a sua motivação pessoal, porque o texto é muito claro no capítulo 3, versículo 8, quando diz assim, aliás, o 3 e 6, não teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai. Não. A motivação pessoal dele. Versículo 8. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Ou seja, não haja tolerância com esse povo. Ele não disse que povo, não disse o nome, ele disse que existe um povo e esse povo merece ser morto. Quando ele traça esse plano, ele diz: eu vou patrocinar para que o império não tenha esse prejuízo, eu vou investir. Então, ele patrocina o seu plano para não dar errado. Então, ele começa a influenciar o rei com esse propósito dele mesmo patrocinar. Veja só, 3 e 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Ou seja, eu vou trazer de volta, ele vai trazer de volta com isso para os tesouros do rei, prata, toneladas de prata. E quando ele diz isso, né, essa proposta dele, ele está propondo cerca de 350 toneladas. Heródoto, o pai da história grega, diz que havia 325 toneladas que eram recolhidas entre os persas, 325. Aqui arredondou para 350. Humã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia do povo do reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Ramã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. É notório que ele não tivesse essa competência para fazer tamanho investimento.
como o texto não dá todos os detalhes, que era uma riqueza muito, muito gigante, que extrapolava as riquezas do rei. Era impossível. Isso aqui era 2/3 da renda anual dele. Então, pressupõe-se que ele iria conseguir o saqueamento dos mortos. E no seu plano é para eliminar e saquear os bens dos judeus e toda a sua riqueza. Então, essa proposta dele é que compensava com a morte dos judeus o resgate desse valor para ser colocado nos bancos do tesouro. Mas, com essa proposta, ele convenceu o rei Xerxes a dizer: deixa, não precisa pagar isso, bota por conta do governo mesmo. E aí ele recebeu a aprovação e entrou com seu plano maluco. Então, o texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Ramã sem questionar de que povo tratava. Não tinha a mínima ideia. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Ramã, a quem coube definir os termos da carta e ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei e selada com o seu anel. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável por Ramã. Ramã chegou para convencer o rei dizendo que investir. Ele se propôs tirar um peso de dentro do governo do rei para que não houvesse rebeldias, revoltas, conspirações. O rei já tinha sofrido um atentado de Bigtan Pérez. O rei já havia sofrido uma crise, uma grande decepção com os gregos na Batalha de Salamina. Então, Xerxes está vivendo uma grande frustração. O rei estava sofrido porque tinha perdido a esposa, teve que casar novamente. Então, esse rei estava fragilizado. Então, ele se entregou facilmente nas mãos de Ramá. A tristeza de Mordecai, do Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Isso vai se estender. O pavor da violência. Aonde há violência, não tem como ter tranquilidade, ter paz, ter satisfação, ter gozo na violência. Violência é uma coisa hostil. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, que foi o dia 13 de Adar, o dia 13 de março, foi sorteado por, né? Então, é a sorte que determinou, caiu nesse dia 13 de Adar. E, no dia definido para a sorte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. Era um dia de morte e saque dos bens. Era um dia muito terrível, porque a ordem expressa que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Um plano perverso que não só destrói a aniquila, mas motivava qualquer pessoa a matar os judeus naquele dia, porque havia uma recompensa por trás. Havia uma recompensa imediata. Você vai ficar com os espólios e os bens. E ele ia pegar apenas a parte que cabia ao tesouro real como imposto. Então, isso o rei aprovou sem saber e a violência foi legalizada. Violência legal para que qualquer pessoa que atentasse contra os judeus não tivesse crise de consciência, tivesse problema de estar assassinando homens, mulheres, crianças, adultos, não tivesse. A violência foi legalizada. Capítulo 3, versículo 15, na parte A, vai dizer assim: os correios, pois impelidos pela ordem do rei, partiram incontinentes, sem ser contidos, né? E a lei se proclamou na cidadela de Suzã. Eles partiram com essa lei para a matança dos judeus. A violência está legalizada agora. Não há registro do levante de algum dos judeus durante o Império Persa. Os judeus não se rebelavam. Não há nenhum registro na história que haviam judeus rebeldes lutando contra os persas.
Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Ramã, do plano sutil, hostil e desumano. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos. E, infelizmente, cresce a cada dia. A violência nunca foi coisa, sempre foi uma coisa hostil. Bebida, confusão e tristeza. Enquanto os judeus recebem a notícia e são dominados pelo pavor, pelo pânico, pela tristeza, Prestes, sem saber, está comemorando com Ramá. E aqui entra o banquete de Ramá em ação, né? O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Esse sistema de correios dos persas, que virou modelo para os romanos depois, um registro histórico fantástico. Eles chamavam de Angarium. Angarium. O Angarium era um sistema de correios muito interessante. Por quê? Os persas, eles criaram bases de, de correios por todo o Império Persa, por exemplo, na grande estrada que vai de Suzã até Sardes, tem 2.700 quilômetros nessa estrada. A cada 24 ou 32 quilômetros, que ia variando de 24 a 32, havia um posto, peço desculpas, havia um posto, e nesse posto ficavam hospedados homens com cavalos, bem alimentados, descansados. Então, o camarada ele caminhava 24 a 32 quilômetros, onde estava o seu posto, chegava lá, ele colocava o cavalo cansado e outro montaria num cavalo descansado e partia em frente. Com isso, eles criaram um sistema de conduzir a mensagem num recorde extraordinário em cima do cavalo. Isso aqui foi um artifício dos persas que marcou a história do sistema de correios persas, porque as estalagens no meio da estrada. Então, havia muitas estalagens entre 24 a 32 quilômetros. E Assuero e Ramã puseram-se a beber, enquanto os moradores de Suzã ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Veja que no capítulo 3, versículo 15, a última parte diz assim: o rei e Ramã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perto. Enquanto sai um decreto, provavelmente Ramã propôs um banquete para que o rei estivesse esquecendo o seu coração, se embriagando e não percebendo nada do plano, nem fazendo perguntas sobre esse povo. Então, o rei, quando ele embriagou o seu coração a primeira vez, ele terminou destronando Vasti. O rei gostava de se entregar às bebedeiras, né? As bebedices. E aí ele aproveitou para embriagar o rei, enquanto a cidade estava perplexa e os judeus dominados de pânico, crise e clamor. Desespero de Mardoqueu e dos judeus. No capítulo 4 de Esther, versículos 1 e 2, diz: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Mas do que eu não esperava que a sua atitude iria projetar tamanha ameaça, não só para ele, mas para todos os judeus e todo o Império Medo-Persa.
Havia uma lei circulando, assinada com o anel do rei. Ele sabia o que isso significava. Não era brincadeira, era sério. E lá estava escrito como seria o processo de aniquilação. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Aquela, aquele momento era uma ameaça de dor, e era dor generalizada, gente. O desespero era muito grande. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50 mil judeus que haviam retornado para Jerusalém nos dias de Zorobabel, por outro lado havia aparente tranquilidade na Pérsia, até que surgiu esse decreto de aniquilação de todos os judeus. Enquanto isso, em Israel, poucos judeus estavam preocupados com a construção do templo. Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias para exortar aquele povo e voltar à construção que estava embargada por 14 anos. E isso foi antes de Xerxes assumir, que foi nos dias de Dario I, seu pai, né? A questão do templo. Porque muitas vezes precisamos experimentar crise para buscar a Deus de todo o coração. Sabe que a dor, ela nos aproxima de Deus, o desespero nos impulsiona a buscá-lo. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo, não apenas na hora da crise. Precisamos aprender e não esperar uma ameaça generalizada para poder se posicionar em buscar o Senhor. Nossa lição fala apenas dessa ameaça universal, dessa prática antissemita no Antigo Testamento, mas não nos mostra o desfecho que será dado na próxima lição. Lição de número 10, ela vai tratar justamente o plano de livramento e o papel de Esther nessa história. Então, o perigo e a crueldade do antissemitismo. Veja essa foto, tanto a de cima quanto a de baixo, são fotos do período do Holocausto, que tem uma marca na história muito profunda, né? Bem, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. A palavra anti quer dizer contra, e semita quer dizer descendentes de Sem. Abraão, ele é um descendente de Sem. Sem foi um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, os semitas. Então, toda a prática contra os judeus é chamada de antissemitismo. Embora não esqueçamos que os árabes são semitas também, né? Agora, o termo, se fosse um termo mais correto, seria anti-israelitismo ou anti-judaísmo, e não antissemitismo. Mas já se tornou comum e hegemônico dizer antissemitismo, qualquer tipo de atitude contra os judeus, contra os israelitas ou israelenses, né? O antissemitismo. Quais são as faces do antissemitismo? De forma prática, antissemitismo é a hostilidade sistemática contra os judeus, ou seja, organizada, programada. É possível verificar ao longo da história 3 faces da expressão de ódio obstinado. Primeiro, antissemitismo religioso. O antissemitismo religioso ele foi praticado pelos católicos protestantes. Embora a nossa lição fale apenas dos católicos, dos papas, mas ser verdadeiro, claro, e não ser romântico com a história, contar apenas uma face, é correr o perigo de ser exposto à vergonha. E se você estiver dando aula e tiver um aluno católico, ele pode se sentir ofendido, e se ele conhecer a história, diz que não falou dos protestantes, porque não falou de Lutero. O antissemitismo religioso. Vamos falar aqui da prática durante a Idade Média. Católicos, e depois falarei de protestantes. Não ter vergonha da história, mas aprender e não cometer os mesmos erros. O antissemitismo religioso, nacionalista e racial.
No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra. No século XIV, em 1348, a terça parte da Europa foi dizimada. Se percebeu que os judeus tinham a maior parcela de comunidades com sobreviventes com menor índice de morte. Mas a que se deve-se essa sobrevivência dos judeus? A obediência à lei de Deus, o cuidado sanitário. A lei de Deus ordena que quando eles façam suas necessidades fisiológicas, eles enterrem. Então, esse cuidado sanitário os judeus tinham. Que tomem banho em águas correntes, façam rituais de purificação em águas correntes, que lavem suas mãos. Tudo isso está expresso na lei de Deus. Durante a Idade Média, havia um caos sanitário, ninguém tinha esse cuidado. Hoje existe o dia de higienização das mãos, o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Os judeus praticam isso desde o princípio que Deus tirou do Egito, porque está na sua lei. Então, os judeus, por conta dos seus rituais diários, estavam isentos da grande pandemia, epidemia, que era a peste negra, que saiu dizimando a Europa, e provavelmente era a leptospirose, que havia passando por falta de higiene das pessoas. A obediência à lei de Deus trouxe bênçãos, vida e proteção. Por outro lado, isso trouxe perseguição. Desde que obedecer a Deus, obedecer a seus mandamentos, sempre haverá uma contra-resposta do mundo, porque não aceitava que os judeus tivessem sobrevivido, tivesse o maior índice de sobreviventes, e com isso responsabilizaram os judeus por espalhar a peste negra na Europa. E aí começou uma série de perseguições hostis aos judeus. Isso é um antissemitismo programado, né? Injusto, desumano. Responsabilizar alguém por algo que não fez. Durante a Idade Média, sofreram intensas perseguições pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, que reinou de 1414 a 1484. Bem antes disso, no quarto século, quinto século, os judeus foram perseguidos por serem tratados como deicida, assassinos de Deus. Então, os judeus, eles perseguiram os cristãos no início da fé, nos 3 primeiros séculos, mas quando o cristianismo se tornou maioria, aí a gangorra virou de lado. E aí houve uma perseguição intensa aos judeus agora, pela maioria, os vencidas, e começaram a perseguir os judeus, criando até a figura do Judas, né, aquele boneco maldito que se joga pedras, que era a representação do judeu. E, a partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa, a grande perseguição aos judeus, o Papa Paulo III, o objetivo principal era combater os que chamavam de heresia judaica. Os judeus foram obrigados a aceitar a fé cristã. Quando os árabes, os muçulmanos, tomaram conta das cidades, principalmente na Espanha, Andaluz e outras, eles obrigaram os judeus a aceitar, a se submeter à fé árabe, senão seriam mortos. E aí houve uma conversão em massa de judeus para os árabes. Quando os cristãos dominavam, obrigavam a se transformar em cristãos, chamados de cristãos novos. Inclusive, muitos vieram para o Brasil como cristãos novos, né? O Pernambuco, que foi a primeira colônia hereditária, que funcionou, muitos judeus desceram para cá como cristãos novos, sendo judeus praticantes no seu mundo privado particular, mas publicamente eram cristãos. Eles tinham que viver esse conflito por conta do tribunal que os punia e os perseguia por serem judeus. Né? A grande expulsão de 1492 da Espanha, tudo que os judeus sofreram.
Milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo por questões econômicas e política. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi a de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. No entanto, a reforma protestante na Alemanha, começada por Martinho Lutero, também gerou uma grande onda de antissemitismo. Martinho Lutero escreveu uma carta contra os judeus e suas mentiras, escreveu um livro Porco Judeu, e isso gerou uma série de antissemitismo. Ele estimulou a queima das sinagogas, a tomar a Torá para si e a expulsão dos judeus da Alemanha. Tendo isso, muitas obras de história, e eu quero aconselhar você a ler essa obra aqui. Erwin Lutz, Dr. Erwin Lutz, ele escreveu A Cruz de Hitler. E aí você vai ter uma história sem maquiagem, onde mostra as duas faces. E o que aconteceu durante a Alemanha de Hitler, como as igrejas protestantes também participaram do apoio antissemita contra os judeus. Temos essa dívida com os judeus. No entanto, surgiu a igreja confessante, encabeçada e liderada pelo mártir da fé, que foi Dietrich Bonhoeffer, que saiu das igrejas históricas que aprovavam o antissemitismo e a morte dos judeus e não aceitou e chamou para confessar o cristianismo, escreveu o livro Discipulado, foi preso e executado pelo regime de Hitler poucos meses antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Então, se você vê a exploração dos novos mundos que envolve os judeus, um antissemitismo nacionalista e racial. E, voltando aqui, o Dr. Erwin Lutz, nessa obra, ele mostra tudo isso, mostra as fotos, ele esteve visitando os campos de concentração, ele esteve na Alemanha, ele viu e ficou se perguntando onde estava a igreja nesse momento, por que não reagiu de forma positiva às igrejas históricas, às igrejas reformadas, mas por que se uniram a Hitler como se fosse uma autoridade instituída por Deus e merecia todo o apoio, como uma revelação divina? Recebeu a crítica do teólogo Karl Barth por conta disso. Né? E Erwin Lutz, a CPAD já lançou cerca de 10 livros do Dr. Erwin Lutz. Só procurar Erwin Lutz, CPAD, e você vai ver que é um autor renovado. Ele é professor da igreja Moody, né? De Moody, grande missionário e avivalista de Chicago, e ensinava no seminário de Dallas, e é um grande nome da teologia, e ele escreveu esse livro, A Cruz de Hitler, um livro impactante. O antissemitismo nacionalista e racial, o início do século XIX, os pogroms, que na Rússia começou os violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Os judeus são lançados para os guetos, né? E eles são isolados, começam a ser tratados como porcos e muitos ataques constantes. O início do século XX, teorias de conspiração contra os judeus. Adolf Hitler, ele se apropria do livro de Lutero e do livro de Nietzsche, do filósofo Nietzsche. Ele comemora o aniversário de Lutero atacando os judeus. Ele pega os ensinos de Lutero contra os judeus e vai começar a trabalhar para eliminar os judeus. Então, começa com o confinamento, confiscando os bens, começa fechando as lojas e depois começa a prender esse povo. E a ideia é que a raça ariana é uma raça pura e ela é superior, que tinha que gerar uma raça superior, levou com que Hitler criasse um modelo. O próprio alemão, se ele fosse fora de peso, fosse obeso,
ele sofreu nesse regime. Muitos outros grupos, não só judeus, mas o foco principal de Hitler são os judeus, da aniquilação, da destruição. E ele propõe como solução final o Holocausto, né? É o termo que vai marcar a história. E essa solução final, como diz aqui o texto, o plano começou a ser formulado em 1941 e envolveu a deportação dos judeus, aprisionamento em guetos e eventual extermínio em campos de concentração e extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor, que são os campos de maior terror e desespero dos judeus. Então, o antissemitismo, a solução final, e há quem defenda que não existiu esse holocausto, isso é uma fraude da história, isso é até um desrespeito à memória, ao Holocausto, é uma afronta a qualquer afirmação que tente negar a própria existência do Holocausto. Existe aí pessoas, historiadores, tentando negar, associando com teorias de conspiração. Infelizmente, o antissemitismo está vivo no campo acadêmico, no campo das ideias, e tem levado muita gente a odiar os israelitas e a praticar atos insanos. O antissemitismo hoje, a criação do Estado de Israel, que se deu em 1948, não ganha paz, não garantiu a paz dos judeus. O Estado ele foi aprovado depois da Declaração de Balfour, proclamada pelos britânicos. O Império Britânico vai deixar a Palestina em 1948 e surge o Estado de Israel com a sua aprovação, que era a divisão da Palestina, uma parte dos árabes e outra parte dos judeus, era a divisão no meio. Os árabes não aceitaram. Então, o termo Palestina é um termo amplo. Eu tenho uma live exclusiva no meu canal, Egivanildo, só sobre a guerra e o Hamas. Então, eu trato do que é Palestina, com mapas, com história, a história da Palestina, a história do termo Palestina, como foi adotado na Antiguidade, como foi visto no Antigo Testamento, no período do Novo Testamento, a partir do imperador Adriano, e tomado durante o período do Império Turco-Otomano e o período britânico. E como ele é identificado hoje. Então, o que se chama de povo palestino são árabes, cultura árabe, língua árabe, o povo árabe que estava lá, né? E esse povo que é chamado de palestino, que não existe, esse povo palestino. No passado existia, sim, os filisteus, que são chamados de palestino, quer dizer filistino, os filisteus antigos. Esse povo deixou de existir. Esse povo árabe que adotou o local e chamou de Palestina não aceitou a divisa, a formação de dois estados. E quando o Estado de Israel nasceu em 14 de maio de 48, explodiu uma guerra de imediato no dia seguinte, que durou 1 ano, a guerra árabe-israelense, como é chamada historicamente. Essa guerra de 1 ano, ela terminou com a derrota dos árabes e a conquista de novas terras para os judeus, já que eles não delimitaram, eles só queriam todo o espaço e nada para os judeus. Os judeus têm uma relação e vivem com aquela terra a partir de todo o Antigo Testamento. Toda uma história milenar está vinculada àquela terra. Sua tradição, seus pais, seus costumes, tudo está ligado à terra de Canaã, à terra de Israel, que chama de Palestina. Os árabes chegaram e agora querem assumir como seu esse lugar. Então, isso gerou um conflito. Eles não aceitaram e a primeira guerra eles perderam. Então, eles se prepararam para promover a guerra de 67, que foi a Guerra dos 6 Dias. Os judeus venceram mais uma vez e conquistaram a Jerusalém Oriental. Eles decidiram atacar outra vez, em 1973, a Guerra de Yom Kippur. Perderam mais uma vez. E assim por diante, foram surgindo diversos ataques
e os judeus sempre ganhando. No entanto, em 2023, o ano passado, 5 grupos palestinos. Quando colocou aqui palestinos, eu fiquei com uma certa reserva de dizer palestino, porque às vezes o povo que se identifica como palestino, que são os árabes, eles não são favoráveis a esse terrorismo. Alguns são por circunstância de educação e formação, e outros não, por conta do sofrimento, que eles se tornam vítimas e escudos humanos de um sistema terrorista. Então, 5 grupos, vou botar esse palestinos entre aspas aqui na minha fala, armados, uniram-se ao Hamas, que parte da faixa de Gaza, atacaram Israel a partir da faixa de Gaza, por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns, das quais muitas ainda se encontram nesse aprisionamento, nesse ato de refém. Infelizmente, é um momento de muita dor, de muito sofrimento. E, a partir daí, depois desse evento, houve a contrapartida, o ataque de Israel, que não aceitou, porque isso foi um atentado de guerra, iniciou-se uma guerra, a população mundial começa a ler como um ataque desproporcional. Desproporcional ao quê? Eu posso ter reféns, eu posso ter morte, eu posso ter pessoas humilhadas, eu posso perder tudo, só não posso ter o direito de tentar eliminar o mal que compromete a existência da minha nação, do meu povo. Então, muita gente no mundo começaram a praticar antissemitismo nos judeus, ideólogos favoráveis a uma causa palestina que está na cartilha do Hamas, que não é negociar a formação de um Estado árabe, um Estado israelense para eles, um Estado palestino, mas sim a eliminação total dos judeus e o domínio árabe em toda a extensão do mapa da Palestina. Com esse antissemitismo terrorista, como Hezbollah, como Hamas, como a Irmandade Islâmica, entre outros, têm surgido, todos eles, como Fatah, como o sistema do Iêmen, que faz oposição a Israel, todos eles querem a eliminação de todos os judeus. Não querem negociação, não querem paz, não querem acordo, não querem direito de existência, de pertencimento a algum pedaço de terra, mas sim a eliminação dos judeus. Isso é um antissemitismo cruel e desumano. No entanto, Daniel profetizou, capítulo 9, versículo 27, e até o fim haverá guerras. Até o fim haverá guerras. Então não tem como Israel desfrutar da paz sem o Messias. Oremos pela conversão nacional de Israel. A Bíblia diz que no final de tudo, quem vai ser salvo é o remanescente. Não. Ainda que Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Porque nem todos crerão no Messias, nem todos aceitarão o Messias. Há um coração incrédulo e perverso de a proposta é essa, só o remanescente será salvo. E o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense. É bom lembrar que, como a própria lição diz aqui, no auxílio bibliológico, na página 64, diz assim: página 64, ele vai dizer, deixa eu ver se é a 64 mesmo. Não, é a página 62. Conclusão da lição diz assim: a aplicação.
A história do ódio de Ramã contra os judeus deve servir de alerta contra o antissemitismo moderno. Como evangélicos, amamos o povo judeu e oramos para que ele reconheça Jesus como Messias. E isso não significa fechar os olhos para os seus erros, que não é o fato de ser Israel, de ser israelense, que tudo que ele fizer está certo, certo? Então, é muito interessante essa frase aqui, que está na, deixa me ver aqui, ela vem, ele não diz a fonte, mas está na própria lição. É, a despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Ou seja, sem o Messias não há arrependimento. Ninguém será salvo por ser judeu, por ser israelense. Será salvo por reconhecer Jesus como Salvador. Oremos pela paz de Jerusalém. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.